pessoal, vamos para a aula 282, diagramas de fases. Diagramas de fases, importantíssimo para o Enem, não só para o Enem, mas para os vestibulares em geral. Muitas pessoas acham o seguinte: a água ferve a que temperatura? Que temperatura? 100 graus Celsius? Cuida, ela só ferverá a 100 graus Celsius se ela estiver submetida a uma atmosfera. Porque se a água estiver a uma outra temperatura, a temperatura de ebulição será outra, não será 100 graus Celsius. A mesma coisa a fusão. Na verdade, o ponto de mudança de estado físico dependerá da pressão. A nossa aula de hoje versa sobre isso. A influência da pressão sobre os pontos de mudança de estado. Aí nós vamos ter os chamados diagramas de estado. Nesses diagramas de estado, a primeira coisa que nós temos que saber é onde é cada estado físico da matéria. Então aqui, ó, vamos começar com um macetezinho. Isso aqui não parece uma taça? Não parece uma taça? Então o que tem dentro da taça? O líquido. Então eu já sei que aqui é o líquido. Aí tem que memorizar que aqui é sólido. Ó, cuida agora. Aqui é vapor nessa região, vapor. E aqui é o estado de gás. Aqui é o estado de gás. Daqui a pouco eu vou diferenciar vapor de gás. Agora, nós indistintamente chamamos vapor ou gás de estado gasoso, então, ok? Esse diagrama aqui, ele tem uma diferença desse diagrama aqui, tá vendo? Aqui é igual, ó, tá vendo a curva C, a curva B, a curva A, nem todas as curvas são iguais. Aqui a B, né, tu vê que a B é virada para cá e não para cá. Esse diagrama, aqui também vai ser líquido, aqui vai ser sólido, aqui vai ser vapor, aqui vai ser gasoso e... aqui vai ser gás e aqui esses dois estados aqui, vapor e gás, gasoso. Tá? Qual é a diferença? Esse diagrama é para uma substância importantíssima que é a água, tá? Não só para a água, mas todas as substâncias que são anômalas. Lembra da dilatação anômala? Né? A água é a principal substância anômala, né, nos vestibulares e nas provas, escolas, aí também nas perguntas que aparecem em Enem, a água é a principal. Mas tem outras, o ferro, tá? O bismuto, são substâncias que são anômalas na fusão. Isso aqui é para uma substância em geral. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte, como é que se chama essa mudança de sólido para líquido? Nós já aprendemos, sólido para líquido, fusão. Então sempre que eu passar da substância daqui para cá, eu estarei fazendo uma fusão. Então essa curva B aqui, ó, essa curva B é a curva de fusão. Como é que se chama a passagem de líquido para gasoso? Líquido para gasoso se chama vaporização. Tá? Então quando eu passar daqui para cá, vaporização. Ou daqui para cá, vaporização também. Tá? O inverso, então, essa curva aqui é a curva de vaporização, que é a mesma curva de liquefação ou condensação. Essa também é a mesma de fusão, é a mesma curva de solidificação. Agora a curva A de sólido para vapor, como é que se chama? Sublimação. Então A é a curva de sublimação. Então nós já sabemos onde é cada estado físico, o nome de cada curva, então essa curva é curva de sublimação, curva de fusão e curva de vaporização. Agora, o que essas curvas também me mostram? Me mostram um ponto chamado T. T de triplo. O ponto triplo é um ponto em que coexistem os três estados físicos em equilíbrio. Então, para todas as substâncias existe para uma determinada, bem certinha, depende só de cada substância, para uma determinada temperatura e pressão, não é só temperatura. Não adianta eu estar com essa temperatura aqui e uma pressão maior ou menor. Ou com essa pressão certinha aqui, ó, PT, pressão triplo e temperatura do ponto triplo, e se não coincidir os dois valores, não dá certo. Nesse ponto aqui, os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, de uma substância coexistem em equilíbrio. Tá? A água também tem o seu ponto
triplo. Eu tenho vapor d'água, eu tenho gelo e eu tenho líquido, todos, isso é bem próximo a 0 graus Celsius. Tá? Só que é uma pressão baixíssima, se eu não estou enganado, lá próximo de 4 milímetros de Hg. Posso estar enganado, isso aí tem que ver numa tabela, ver na internet o que tu acha. Tá? Mas tem uma pressão certinha para a água que ela coexiste os 3 estados físicos. Bom, a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte, é a diferença entre vapor e gás. Tá? Depois eu vou falar como é que se muda de estado físico. Mas eu quero falar agora já de início vapor e gás. Essa diferença é bem interessante. Olhem só, o que acontece aqui? Se eu quiser passar de líquido para gasoso, eu tenho duas alternativas. Se eu estiver aqui nesse local, o que eu posso fazer se eu estiver nesse local aqui? Eu quero passar de líquido para gasoso, tá? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu aumento a temperatura, a pressão constante, que é o que geralmente a gente faz, não é isso que a gente faz? A gente pega, por exemplo, vamos pegar água aqui. Eu pego água, até essa curva aqui ela é um pouquinho mais acentuada, um pouquinho mais para cima. Né? Isso aqui eu teria que pegar um gráfico mais, um gráfico real, aí, aqui um gráfico que eu desenhei sem muito critério, tá? Mas, geralmente o que eu pego? Eu pego água da torneira, 20 graus Celsius, tá aqui, sei lá, aqui 20 graus Celsius, e eu vou botar na chaleira, eu vou aquecendo a água. A chaleira está aberta, então ela está a 1 atm. Eu vou aquecendo, então aqui uma atmosfera, digamos que eu esteja ao nível do mar, não esteja a grande altitude. Então eu vou subindo a temperatura. Quando ela chegar a 100 graus Celsius, tá? O que vai acontecer quando chegar a 100 graus Celsius? Quando chegar a 100 graus Celsius, a água começa a vaporizar. Geralmente é isso que eu faço, não é? Aqui o ponto crítico, a água é bem maior, lá perto de 270 e poucos graus Celsius, ponto crítico. Já vou explicar o que é isso aí. Então, eu mantenho a pressão, aumento a temperatura, chego a 100 graus Celsius e passo de líquido para vapor. Então, o que geralmente faz? Tu mantém a pressão e altera a temperatura. Agora, notem que no gráfico eu tenho uma outra maneira de passar de líquido para vapor. Eu posso vaporizar também mantendo a temperatura e diminuindo a pressão. Ah, tá brincando? Não, não tô. Se eu pegar um líquido e começar a botar numa redoma esse líquido, tá? Uma redoma de vidro, e começar a tirar o ar, fazer vácuo ali dentro, o que vai acontecer com esse líquido? Eu vou começar a diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão, ele começa a vaporizar sem mexer na temperatura. Interessante, né? Então, não é só mexer na temperatura que eu mudo de estado físico. Eu posso mexer também na pressão, passar, por exemplo, de líquido para vapor. Ou eu diminuo a pressão, ou eu aumento a temperatura. Ah, eu posso mexer nas duas? Pode. Pode diminuir, aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Pode fazer isso aqui também se tu quiser. Geralmente não é o que a gente faz, mas pode. Agora, olhem a diferença. Olha a diferença. Quando eu estou no estado gasoso, estou aqui no estado gasoso, e eu quero liquefazer, o que eu faço para liquefazer? Eu consigo alterar a pressão, olha aqui, eu estou em gás, eu continuo em gás. Aumentando ou diminuindo a pressão, eu continuo no estado de gás. A única maneira que um gás tem de virar líquido é resfriando. Não há outra maneira. Então, qual é a diferença de gás e vapor? Se eu alterar a pressão, o que eu tenho que fazer? Se eu diminuir, assim, no caso eu estou no estado de vapor, tá? Se eu aumentar a pressão e liquefazer, então era vapor. Agora, se eu aumentar a pressão e não liquefazer de jeito nenhum, via pressão, só via temperatura que eu consigo fazer o gás liquefazer, então aquilo não é vapor, aquilo é gás. Tá? Então, vapor eu consigo transformar em líquido comprimindo.
Gás, não adianta eu comprimir o gás, ele jamais vai se liquefazer. E o que é esse ponto chamado ponto crítico? É justamente uma temperatura tal que, ao ser ultrapassado, eu tenho uma substância que está no estado gasoso. E não adianta eu alterar a pressão nesse gás. O gás não vai liquefazer. Agora, abaixo do ponto crítico, comprime o gás, ele liquefaz. Então essa é a diferença. A química de repente pode dar uma outra ênfase aí para mudança de estado, mas para física é fácil. Gás comprime até onde tu quiser, ele jamais liquefaz. Vapor, quando tu... E vapor não liquefaz, vapor condensa. A gente diz assim, que se via pressão, eu aumentar a pressão, eu comprimir o vapor, ele vai condensar. Interessante a diferença, né? E gás tem que estar acima do ponto crítico. Por exemplo, vapor d'água a 1 atmosfera. O vapor d'água a 1 atmosfera, ele estará abaixo do ponto crítico a 1 atmosfera. Tá? Vapor a 100 graus Celsius, 120 graus Celsius. O que acontece se eu pegar o vapor d'água e comprimir? Olha lá o que acontece. Ele liquefaz. Sabia que existe gás d'água? Gás d'água, como assim? Só que geralmente a gente não ultrapassa essa temperatura crítica, que é mais ou menos uns 270, acima de 270, se eu não estou enganado, 274 graus Celsius a temperatura crítica da água. Tá? Esses valores que eu não estou sabendo aqui, procura na internet. Ah, mas como assim não precisa? Não precisa saber esses valores tabelados, tá? O que tu precisa saber? Tu precisa saber a influência. Pô, nenhum vestibular, nenhuma prova pode cobrar valores tabelados. Isso é besteira, tanto que a maioria dos professores não sabe esses números aí. Mesma coisa, decorar calor específico. Ninguém memoriza. É um negócio inútil, tá? Então, existe uma temperatura tal, por exemplo, certamente a água a 400 graus Celsius de temperatura estará acima da temperatura crítica. E a água a 400 graus Celsius já está no estado gasoso. Não adianta eu comprimir aquele gás d'água. Não adianta. Se eu comprimir, eu continuarei tendo gás. Aí como é que eu faço aquele gás virar líquido? Só resfriando. Tá? Por exemplo, na pressão atmosférica de uma atmosfera em temperatura ambiente, o nitrogênio está no estado gasoso, tá? O oxigênio está no estado gasoso. A única maneira de nós obtermos nitrogênio e oxigênio líquido é fazendo o quê? Resfriando. Por isso que nitrogênio líquido tem uma temperatura baixíssima. Oxigênio líquido tem uma temperatura baixíssima. Por quê? Porque para liquefazer eu tenho que diminuir a temperatura. Via pressão eu não consigo liquefazer. Vocês já ouviram falar do GLP, gás liquefeito de petróleo? Tá tudo errado. Como assim? Não, tem uma coisa que está certa, é verdade, de petróleo. Ah é? Não é gás? Não. Pessoal, o que chamam de gás não é gás, é um vapor. Como é que tu sabe, Fabrício? Quando eu ponho dentro do botijão aquele vapor, ponho, daqui a pouco ele liquefaz. Se liquefaz via pressão, não pode ser gás, é vapor. Segundo, não é liquefaz. Eu mesmo falei liquefaz aí, mas não é liquefaz. Se é vapor, ele condensa, então teria que ser vapor condensado de petróleo. Legal, né? Vapor condensado de petróleo, então é o nome correto do que se chama de GLP, o gás de cozinha, se chama de GLP, gás liquefeito de petróleo. Está errado gás liquefeito, seria vapor condensado de petróleo. Legal, beleza? Bom, então nós estamos vendo aqui que para cada substância, os pontos de mudança, quer ver? Ó, eu estou no estado sólido, tá? Agora vamos pegar a mudança do estado sólido para o estado líquido. Como é que geralmente um sólido vira líquido? Eu posso pegar uma substância, manter a pressão e subir a temperatura, tranquilo. Olha aqui. Eu passo de sólido para líquido, eu passo pela fusão aqui e o que nós temos? Nós temos que a substância mudou de estado físico a pressão constante. Mas o que eu posso fazer também? O que eu posso fazer? Eu posso diminuir a pressão. Isso para substâncias em geral. Agora, cuida para a água. Para um pedaço de gelo virar água, geralmente eu mantenho a pressão. Tá? Geralmente eu mantenho a pressão. Mantenho a pressão a
aqueço, passo pelo ponto de fusão e o sólido vira líquido. Mas sabe como é que tu pode derreter gelo também? Aumentando a pressão. Então olha, por causa da anomalia do gelo, para transformar de sólido para líquido, ao invés de diminuir, como nas substâncias em geral, de sólido para líquido eu diminuo a pressão, eu aumento a pressão. Sério, olha o que eu faço aqui, eu pego um pedaço de gelo e eu pego uma ponta e pressiono. Lembra que ponta, pouca área, muita pressão? Onde eu estiver apertando, eu estou derretendo. O grande exemplo disso aqui é o patins do gelo. Quem patina no gelo está patinando com lâminas e aquelas lâminas estão pressionando o gelo em um determinado local. Se as lâminas estão pressionando o gelo, o que acontece com o gelo quando passa pela lâmina? Derrete. Como? O aumento de pressão diminui o ponto de... faz com que haja uma mesma temperatura. O gelo não muda a temperatura. O que muda é o ponto de fusão. O aumento da pressão faz aumentar o ponto de fusão. Então tu vê que a influência da pressão nos pontos de mudança. Em geral, o que acontece? Olha aqui, ó. Tá vendo onde é que está acontecendo a fusão, a vaporização? Vamos voltar à vaporização. Aqui é o ponto, a temperatura de vaporização, a temperatura de ebulição. Se eu aumentar a pressão, aumenta o ponto de fusão. Se eu diminuir, diminui o ponto de fusão. Na água também. Na água também. Vou apagar isso aqui para a gente utilizar aqui o gráfico. Olha o que eu tenho nesse gráfico, para tu entender esse gráfico. A 1 atm, a água muda de estado físico a 100 graus Celsius. Sabe o que vai acontecer? Isso já caiu inúmeras vezes no Enem. Sabe o que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Por exemplo, põe água numa panela de pressão. Dentro da panela de pressão, a água não ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve a mais de 100 graus Celsius. A água vai ferver a 120 e 130 graus Celsius. A água não ferve sempre a 100. Não, é isso que nós estamos vendo. Ó. Aumenta a pressão. Ó, aumenta mais de 1 atm, aumenta o ponto de temperatura de ebulição. Diminui. Se eu subo a grandes altitudes, se eu subir a grandes altitudes, eu terei menos pressão. Menos pressão, a água vai ferver a 90 graus Celsius. Tá? No Everest, a água ferve mais ou menos, lá no topo do Everest, a água ferve mais ou menos a 70 graus Celsius, 70 e pouco, 72 graus Celsius. Então notem, a água, nota, eu vou poder botar a mão naquela água, 70, claro, vai estar uma água morna, não vai estar uma água ali queimando meu dedo, eu vou conseguir botar o dedo ali e não me queimar naquela água. Vai estar uma água quente, mas não vai estar a 100 graus Celsius aquela água lá fervendo na panela lá, né, em cima lá, por exemplo, do Everest. Não sei se um dia alguém vai no Everest, eu acho que não, mas só para, né, exemplificar que a grandes altitudes, a baixas pressões, é menor o ponto de ebulição. Então, aqui também, para a ebulição, então, nós vamos fazer uma regra geral. Ebulição não é linear, tá vendo que nenhuma é reta, nem aqui, nem ali, é tudo curvas. Mas nós vamos botar assim, quanto mais pressão, mais temperatura de ebulição. Menos pressão, menos temperatura de ebulição. Essa regra é geral. Tanto faz aqui como aqui. Agora tem que cuidar, é a fusão. Na fusão vamos cuidar. Porque substâncias em geral, o que acontece? Olha aqui. Acontece a fusão numa determinada temperatura. Se eu diminuir, olha ali, diminui a pressão, menos pressão, diminui o ponto de fusão. Tá? É mais fácil. Diminuindo a pressão, eu favoreço a fusão. Então, na fusão em geral, o que acontece? Se eu diminuir a pressão, ou aumentar mais pressão, mais temperatura de fusão. Menos pressão, menos temperatura de fusão. Tá aqui, ó, graficamente eu mostro isso. Menos fusão, tá aqui uma fusão, digamos que estava acontecendo aqui. Se eu diminuir, diminui. Se eu aumentar, aumenta. Agora, para a água é uma exceção. Ok? Para a água é uma exceção, a fusão da água. O que acontece na fusão da água?
Na fusão da água acontece absolutamente o contrário. Se eu diminuir, olha aqui, ó, aumentar a pressão, diminui mais pressão, menos é a temperatura de fusão. Se eu diminuir a pressão, olha lá, aumenta, menos pressão, mais temperatura de fusão. Ok? Então cuida com a água que ela tem uma exceção aí relativa à fusão apenas, ebulição igual para todo mundo. Agora, mais uma coisa, existe a chamada pressão de vapor. É a pressão que o vapor está exercendo sobre um líquido. Então, se eu colocar um recipiente aqui, o que vai acontecer? Vamos pegar o caso da água aqui, então vamos botar um recipiente fechado com apenas, vamos botar apenas vapor aqui dentro. Tá? Apenas vapor. Apenas vapor. O que vai acontecer se eu pegar o vapor d'água e começar, ó, tô aqui então, ó, tô no vapor d'água, tá? Vou botar numa outra cor aqui, até porque eu já usei bastante esse gráfico. Então eu tô aqui no estado de vapor. O que vai acontecer se eu começar a comprimir o vapor? Então esse vapor, ele vai subir a sua pressão, vai subir a sua pressão, vai subir e vai chegar aqui. Nesse ponto, então, eu dei um jeito de pegar aquele vapor e comprimir aquele vapor lá. Então, aumentei a pressão, mas ainda só tem vapor. Ah, então, a pressão foi aumentando. Quando chegar no momento, ó, tá vendo que eu estava em vapor e estou indo para líquido, na mesma temperatura, o que vai acontecer? A partir desse momento aqui, vai começar a mudar de estado. Então, a pressão aqui, digamos que a pressão máxima que atingiu o vapor, sei lá, foi, não sei, 0,8 atm, 0,9 atm. O que vai acontecer? A partir desse momento, eu vou comprimir o vapor e tudo que eu comprimir começará a virar líquido. Parte do vapor começa a virar líquido. Começa a virar líquido. Porque está uma mudança de estado físico. Então o vapor ele só pode chegar a uma pressão máxima. Por que pressão máxima? Porque depois daquela pressão ele começa a mudar de estado físico. Tá? Então, se eu tiver aqui uma determinada pressão máxima de vapor, a partir desse momento toda compressão que eu fornecer vai cada vez virar mais água, até eu transformar todo o vapor em líquido. Então o vapor eu não posso comprimi-lo indefinidamente. Eu sempre comprimo, ele está lá com uma certa pressão, comprimo. Cheguei no momento, ele tem aquela pressão máxima. Depois daquilo, o que acontece? Se eu comprimir mais, liquefaz. Chamada pressão máxima de vapor. Essa curva, que é a curva de vaporização, também é a curva de pressão máxima de vapor. Por exemplo, a uma atmosfera, sabe quanto é que é a pressão máxima de vapor? A uma atmosfera? Uma atmosfera. Como assim? A 100 graus Celsius eu tenho o seguinte, se eu pegar vapor a uma pressão menor que uma atmosfera, eu vou começar a comprimir aquele vapor. Começar a comprimir, está menos que uma atmosfera, 0,8 atm. Comprimo, 0,9 atm. Quando chegar a uma atmosfera, sabe o que vai acontecer? Cheguei na pressão máxima de vapor. Então, para 100 graus Celsius, o máximo de pressão de vapor é uma atmosfera. Quando eu começar a comprimir, o vapor aumenta a pressão? O vapor continua uma atmosfera. Tá, mas eu estou continuando a comprimir. Ah, porque toda aquela compressão que está fazendo faz com que o vapor vire líquido. Então está mudando de estado físico na mesma temperatura. Tá? Então essa é chamada pressão máxima de vapor. Agora, gás tem pressão máxima? Não, gás eu posso aumentar indefinidamente aqui a pressão que não vai mudar de estado físico. Então, esses são chamados os diagramas de estado, diagramas de fases, que vai me mostrar a relação entre a pressão e
a temperatura da substância. Então a partir de hoje tu não vai mais falar assim que a água ferve a 100 graus Celsius ou o gelo derrete a 0 graus Celsius. Não, não vai mais falar assim. Tu vai falar assim, gelo derrete a 0 graus Celsius a 1 atmosfera e água ferve a 100 graus Celsius a 1 atmosfera, ok? Sempre estará relacionado a uma pressão. Ah, mas então quer dizer que a água pode ferver a 50 graus Celsius? Pode. A água pode ferver a 200 graus Celsius? Pode. Depende da pressão, assim como as outras substâncias, tá bom? A aula está encerrada, até a próxima aula.